Olá, queridos amigos do CPMM, aqui é a Suzana, espero encontrá-los todos bem. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 11 e hoje falaremos sobre uma das máximas mais conhecidas de Jesus, que ao estar no templo disse, aos seus seguidores que dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Em minha edição, está na página de número 139 e diz o seguinte: Então, os fariseus, tendo-se retirado, decidiram entre si o surpreender em suas palavras. Enviaram-lhe, pois, seus discípulos com os herodianos, dizer-lhe: Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus na verdade, sem considerar a quem quer que seja, porque não considerais a pessoa nos homens. Dizei-nos, pois, vossa opinião sobre isto. É-nos permitido pagar o tributo a César ou de não o pagar? Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhe: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a peça de dinheiro que se dá para o tributo. E, tendo-lhes apresentado uma moeda, Jesus lhes disse: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, disseram-lhe. Então Jesus lhes respondeu: Dais, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O tendo ouvido falar dessa maneira, admiraram sua resposta e, deixando-o, retiraram-se. Pessoal, essa é uma das passagens mais interessantes do Evangelho, né? Em minha opinião, claro, né? Em minha humilde opinião, porque acredito que fala sobre o valor das coisas, né? O que Jesus emprega, né, a respeito do valor das coisas, e valor é muito diferente de preço, e isso é uma análise muito importante que façamos. É de fundamental importância citarmos aqui a questão do Império Romano, né? O Império Romano, no seu apogeu aí, ele tinha, né, como ideia básica, como a ideia de expansão, né, de teoria do espaço vital, a expansão do império a qualquer custo. E devido, né, à proporção que o Império Romano toma, né, tanto para o Ocidente quanto para o Oriente, a conquista de novos territórios se tornou algo muito comum, né? O exército romano usava de violência, dos piores tipos de táticas possíveis, né, para poder conquistar cada vez mais terras em nome de César, né? César era o modo como os imperadores romanos eram conhecidos, em homenagem ao grande imperador Júlio César, né? O amante de Cleópatra, né? Ficou mais conhecido por causa dela do que devido aos feitos que criou. Então, era comum que o exército usasse das mais variadas artimanhas para conquistar cada vez mais territórios, né? E isso, obviamente, gerou desgaste, gerou violência das piores formas possíveis. Inclusive, a Netflix lançou uma série chamada Bárbaros, né? Não é bárbara, né? É uma série boa, ela é mediana, a respeito dessas conquistas, do modo como o Império Romano utilizava para poder conquistar os povos pagãos. A palavra pagão quer dizer o povo que é politeísta, né? O que cultua vários deuses, os que não são em sua categoria e cristãos. Os próprios romanos eram povos ditos pagãos, né? Porque a religião romana era muito baseada na religião grega, né? E os gregos eram politeístas, né? Cultuavam, né, os seus deuses e os seus semideuses lá, como Zeus e Mnemosine, né, e outros variados deuses aí da mitologia romana, e da mitologia grega, desculpa, e os romanos, né, culturalmente se apropriaram muito disso, né, e houve aí, no caso, uma apropriação, né, uma espécie de um sincretismo mesmo, uma apropriação dos deuses gregos para os deuses romanos, né? O Baco, por exemplo, que é o deus do vinho grego, se tornou o Dionísio, que é o deus do vinho romano, né? Por quê? Eram deuses ligados aí ao hedonismo, né? Que é o privilégio dos sentidos, né? É viver aí tudo aquilo que os sentidos nos permitem. Então, os romanos, eles eram povos politeístas, eram povos pagãos. O que é que acontece?
Devido a ser povos pagãos, era muito difícil, porque como essa conquista ela não era pacífica, né, os povos tinham que pagar tributos a Roma, tinham que viver tudo aquilo que Roma impunha, né? Um dos imperadores, né, um dos mais conhecidos imperadores romanos, que foi Constantino. Inclusive, o Constantino é tão famoso que a capital do Império Romano no Oriente leva o nome dele, que era Constantinopla, né? Constantino mais polis. Polis significa cidade em grego. E a capital romana no Ocidente era Roma mesmo, né? Então, o Constantino teve uma brilhante ideia. Ele disse o seguinte: é muito mais fácil nós controlarmos todos os povos, né? Nós exercermos um controle muito maior sobre todos os povos conquistados num território vastíssimo que ocupa o Ocidente e o Oriente, se nós tivermos uma única religião, né? E aí é através da ideia do Constantino que o Império Romano se torna, então, um Império Católico, não? Um império que passa a fazer parte aí, né, de ter como religião de referência o cristianismo, né, o catolicismo em si. Mas o que acontece? O Império Romano, ele acaba deturpando, né, a ideia de cristianismo, porque o que acontece? Como eles eram povos pagãos, eles tinham o hábito, por exemplo, de realizar no dia 25 de dezembro festas chamadas Saturnálias. Essas festas em homenagem a Saturno, né, um dos principais deuses da mitologia romana, né, essas festas eram festas de comes e bebes, de troca de presentes, muito semelhante à comemoração de Natal que se tem hoje, basicamente, em todo o Ocidente. E em momento algum, essas Saturnálias faziam referência aí ao nascimento do Cristo. Por isso que existem muitos teólogos que dizem que 25 de dezembro, né, de acordo com os relatos bíblicos, não pode ser de fato o dia oficial do nascimento do Cristo. Por quê? Os relatos bíblicos, pelo menos os que são mais descritivos, né, dizem que os reis magos, por exemplo, Baltazar, Belchior, Gaspar, se orientaram, né, pela estrela para conseguir encontrar lá a manjedoura, onde estava o menino Jesus, né, na estrebaria, junto com os animais, toda essa história do nascimento do Cristo que nós já conhecemos. Há relatos também que dizem que as oliveiras estavam florindo, só que 25 de dezembro é época de inverno na região da Palestina, né? Que é o local onde Jesus nasceu. E no inverno as oliveiras não podem florescer, né? Então dizem alguns teólogos, inclusive, que o 25 de dezembro é uma apropriação dos romanos com relação aí às Saturnálias que eram comemoradas em 25 de dezembro. Por que eu estou falando especificamente sobre isso? Porque o Império Romano, durante muito tempo, ele se apropriou desta ideia do Cristo, assim como muitos se apropriam até hoje, né? Nós temos aí casos que foram divulgados, né, de escândalos na Igreja Católica, nas igrejas evangélicas, né, que são as neopentecostais. Nós temos casos aí no Espiritismo de vários tipos de escândalo que são, né, que são revelados quase que, né, todos os meses. Infelizmente, nós tomamos ciência aí de algum escândalo que envolva isso. E ao ser tentado, né, a respeito de uma coisa muito curiosa, que é a questão do dinheiro, dos impostos que Roma exigia, Jesus foi categórico, né? A nossa vida espiritual, o que nós damos, né, de forma leve, de forma tranquila, mesmo na prática da caridade material, né, deve ser uma doação que é feita de coração. Por isso que é dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quantas vezes nós já ouvimos da espiritualidade? Quando chegar aqui no centro, deixe todos os problemas lá fora. Aqui agora é outro momento, nós estamos aqui para poder ajudar, ainda que os nossos problemas, que as nossas amarguras, que as nossas dores talvez sejam até maiores do que a das pessoas que nós estamos ali realizando o atendimento. É algo que é feito para Deus, né? E não para César, como Jesus diz aqui. Um outro trecho que eu achei de singular importância e quero compartilhar com vocês diz o seguinte: esta máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de uma forma restritiva e absoluta, como todos os ensinos de Jesus. É um princípio geral, resumido, sob uma forma prática e usual.
e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que diz agir para com os outros, como quereríamos que os outros agissem para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral levado a outrem, toda violação dos seus interesses, prescreve o respeito dos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus, se estende ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, assim como para com os indivíduos. Eu acho fantástico esse trecho aqui, né, o modo como é colocado, inclusive na página 139 também, sobre, né, o nosso compromisso com relação à atividade espiritual e com relação mesmo à atividade material. Nós estamos nos aproximando aí do encerramento do ano, né, de 2020, que ano, né, podemos dizer assim, e um novo ciclo vai surgir, né? O 25 de dezembro, ainda que seja uma apropriação romana, como eu disse anteriormente, é um dos momentos mais especiais, porque significa o nascimento de Jesus, aquele que nasceu para libertar a humanidade do pecado, aquele que nasceu para nos dar a oportunidade diária de renascer. Então, não vamos jogar essa oportunidade fora, assim como fizeram os que buscaram tentar Jesus no templo. Ok, pessoal? Um beijo para todos vocês, tenham uma excelente quinta-feira, um ótimo final de semana e até o nosso próximo vídeo.